me dediquei a isso. Mas eu entrei no Empreendesse, né, no grupo do Facebook. E já tinha acabado a Laboriosa 89. Acabado não, tipo, você acabou o Empreendesse lá e foi só pro Facebook. E aí eu conheci lá o Taivan, Osvaldo, Cal, essa galera aí que vocês conhecem também. E aí, quando o Empreendesse deu uma virada, eu me afastei também. E eu voltei de novo a me envolver com essa galera quando foram traduzir o Blockchain Revolution. Eu traduzi 2 capítulos e criei uma carteira virtual e parei de estudar naquele momento ali. Então, hoje eu não sei muito mais como usar a carteira, o que eu faço com a moeda que eu vou receber, que não sei onde está. Então, foi com esse objetivo que eu procurei vocês, assim. Não, legal, bacana. Bem, galera, a gente acabou de começar aqui mais um encontro virtual da Criptojonada, né? Semanal. A gente faz esse encontro virtualmente toda semana. Lembrando que também tem os encontros presenciais aqui no Rio de Janeiro, que acontece de 15 em 15 dias. Vai ter um agora domingo, né? Dia 30, de 11 às 16, aqui no Rio de Janeiro. Depois a gente dá mais detalhes sobre isso, né? Mais no final do nosso encontro hoje. Quem estava falando com a gente é o Fabrício, né? Que veio aí por diversas já ligadas ao Osvaldo Oliveira, ligado ao Taivan, não é isso, Fabrício? Ele fez uma palavrinha aí já para começar. A gente tem muita coisa para conversar hoje, tem um zilhão de coisas para conversar, mas, Fabrício, uma das coisas que acontece nesses encontros presenciais é que não tem uma pauta definida, correto? Então, vai conforme o fluxo das conversas e o que vai pintando de questão, de dúvida, correto? De contexto, sei lá, de caos que é contado e vai por diante. Esse aqui é o grande lance, correto? Então, vamos embora, vamos nessa. Temos aí um amigo que é o Seturião, na realidade, não sei se é o Mark, eu acho que é o Mark, eu não sei se é o Mark. O Mark, se ele for participar aqui com a gente, esse Seturião que vocês estão vendo aí, ele só está podendo nos ouvir, não vai poder falar, né? Então, ele vai ser o nosso amigo mudo até o final ainda, entendeu? Mas surdo ele não está, não. Então, é isso. Então, Fabrício, você fez assim uma brevíssima apresentação. A Isabela já está aí com a gente, né? O Memeco também já conversou alguma coisinha. E eu vou deixar vocês fluindo aí, a conversa, se vocês quiserem fluir, falar um pouco do que vem sendo a experiência de cada um, que eu estou cuidando aqui da distribuição de convites ainda, tá bom, galera? Vai lá, manda ver. Hoje eu tô só de ouvinte. Hoje eu tô só de ouvinte. Emerson, explica melhor como é que é o H-Science. H-Science não? Oi? Não, eu falei pro Emerson se ele quer explicar mais como é o H-Science, que eu não conheço. O H-Science, tá. Bom, o H-Science é uma empresa de eu e mais 2 sócios. E a gente vai usar blockchain e outras tecnologias bem avançadas, tipo redes neurais, big data e outras coisas para melhorar a saúde da população. A gente tem vários projetos. O primeiro é de insumos, remédios. Por exemplo, sua avó tem um remédio na UBS e aí você vai ser notificado que chegou o remédio. Vai ser tipo o correio, sabe? Você fala, foi enviado, chegou, tal. Aí você sabe todo o processo, o trajeto do remédio até chegar lá. Esse é um dos projetos. E aí a gente vai usar isso com blockchain. O blockchain é um histórico. Além do smart contract, ele tem também, mas é um bom histórico e tudo pode ser auditado. É uma coisa que eu gosto bastante do código aberto, é que tudo pode ser auditado e é gratuito, né? Geralmente é gratuito. Então, acho. E aí a gente vai usar isso para fazer outros projetos também, por exemplo, de exames. Por exemplo, você sabe o seu exame de sangue que você fez em 2005? Ninguém sabe isso, mas o Lavoisier, provavelmente ele tem esse histórico de que deu no resultado de 2005 no seu exame de sangue. E a H-Science vai fazer um histórico disso. A ideia é que o paciente possa permitir para os outros terem acesso, para os médicos terem acesso. Acho que, em resumo, é isso.
Vocês têm mais perguntas? Não. Tô de curiosa. Isabela, É. Eu não falei, mas a gente está pensando em fazer o H-Science fora da máfia médicos, laboratório de exame e indústria farmacêutica, que a grande maioria é dessa máfia. Muito embora eu estava pensando esses dias, todo mundo é humano e todo mundo tem falhas. Eu não estou culpando todos os médicos que são parte dessa máfia como os culpados. Eles devem ter entrado nisso porque é o modo operandi, né? O modus operandi de como se trabalha hoje. Mas a gente quer fazer uma coisa diferente, que traga auditoria, tudo aberto, para você usar e não ser prejudicado, como a máfia tem feito. Sei lá, eu já invadi grupo de médicos no WhatsApp. Eles comemoram que bateram a meta e agora vamos para Angra dos Reis ou Paraty, sei lá. Ou vamos jantar no Vento Aragano, que é um rodízio aqui bem caro. Então tem isso, mas voltando, eu não estou culpando todos os médicos, assim. Tem médico que faz isso, tem médico que não faz, mas com o H-Science eu quero meio que tirar disso e dá para fazer boa medicina sem estar ligado a isso. Acho que é isso. Seria como legal, você falava, seria legal, Emerson, você falar um pouquinho do atual estágio que está essa proposta de vocês, correto? Então, Sim. como é que vai ser a interface da história de blockchain? Quer dizer, qual é a criptotrilha que vocês vão começar a montar agora para que as pessoas possam chegar junto, explorar e aprender? Isso é legal. Então, a gente já tem investidores para o projeto, porque eu entrei no projeto no meio, não fui eu o cara que registrou o H-Science, o domínio. Já existia, a gente se encontrou e eu fui chamado como sócio. Eu sou o Chief Evangelist da empresa, assim, eu dou ideias novas, mas eu trabalho em todos os cantos com isso. E aí a criptotrilha é fazer uma coisa aberta, auditável, como eu disse, e já temos investidores querendo. A gente já deram um dinheiro para começar. A gente, atrás desse H-Site, já tem um site funcionando, só que não está público ainda. É só para quem já conhece o site, tem login e senha lá, mas a parte de página inicial é o começo. Mas a gente vai abrir depois. Estamos em processo de mostrar para o mundo o que estamos dispostos a fazer. Seria legal você incluir aí nessa brincadeira um Pirate Padzinho, né, da criptotrilha. Contextualizando, né, quais são os desafios, o que vocês estão buscando, o que efetivamente, como é que a H-Science vai operar como, por exemplo, uma organização próspera da Prospera, uma organização verde, ou não, ela vai usar o blockchain como um framework, né, distribuído para prestação de serviço. Quer dizer, tudo isso, sabe, Emerson, é interessante para que a galera veja as muitas perspectivas e as muitas possibilidades que existem, entendeu? E até para o pessoal poder, pessoas das mais variadas caminhadas, né, poder chegar e criar com você e aprender junto, correto? Sim. Eu vou fazer um pad aqui para contando. Não precisa necessariamente ser agora, mas beleza. Tá bom. Mas se der para você fazer agora, ótimo. Já manda, já libera, já tá show de bola, entendeu? Tá bacana. Bem, aproveitando o gás que você jogou aí, eu vou fazer alguns updates aqui, que eu acho que é interessante, de coisas que estão rolando, né, com relação à criptojornada. Eu acho que vale a pena fazer esse registro, né? Primeira coisa é a seguinte, a primeira criptotrilha que surgiu, sabe, Fabrício, Isabela e Emerson, foi justamente, e Centurião, foi justamente a criptotrilha do Severino Lucena, que mora lá em Alto Paraíso, no Goiás, em Goiás, né? E só para rememorar do que se trata de uma situação, ela começou a existir a partir de uma situação que eles estão vivendo lá na cidade,
e ela evoluiu, ela já vem evoluindo para uma outra coisa. Eu vou explicar. Qual é o contexto? Qual é a situação? As principais agências bancárias da cidade foram explodidas lá, acredito, foram assaltadas e explodidas lá em Alto Paraíso, né? E o que aconteceu é que nenhuma das redes bancárias, né, envolvidas nessa história se interessou em recuperar até agora, até o presente momento, em recuperar ou colocar uma nova lá. Então, todos dependendo de uma internet. Tá vendo? Então, todos dependendo lá de uma única agência, se eu não me engano, que eu acho que é do Itaú, né? E no comércio, quem possa fazer algum tipo de troca, que não, às vezes boa parte do comércio de Alto Paraíso não aceita cartão de débito, para vocês entenderem, ou o que aceita pouco, né? Então estão com dificuldade de circulação de moeda. Olha que interessante. Interessante para a gente que está de fora, claro. Mas estão com dificuldade de circulação de moeda e para fazer as suas compras, suas necessidades do dia a dia. O Severino veio aqui expor isso para a gente, né? Falou assim, como é que nós fazemos, o que a gente pode fazer do blockchain com isso aí, com criptomoedas. A gente começou a conversar, sabe, Fabrício, Isabela, e vocês podem ver isso nos vídeos, né, dos encontros virtuais das semanas anteriores, e daí surgiu a primeira criptotrilha, né, para realmente explorar como é que poderia se usar o blockchain. Uma das primeiras coisas que as pessoas falaram foi, olha, cara, quando a internet estiver boa, aí você abaixa uma carteira, uma wallet digital, uma carteira digital, para que nós possamos mandar para você, se for o caso, recursos, né, para o que vocês estão precisando aí no dia a dia. Aí papo vai, papo vem, né? A gente acabou abrindo o PiratePad, eu acho que vocês já devem ter visto, porque isso foi amplamente divulgado, mas Fabrício, de repente, eu daqui a pouco jogo aqui no chat nosso, tá, o PiratePad para você dar uma olhada também, tá? O PiratePad você sabe, é tipo um Google Doc, né? Só que ligado ao software livre, coisa e tal, enfim. E aí a gente está evoluindo a conversa. Na evolução da conversa, ele falou que ele também está participando da construção de uma ecovila lá em Alto Paraíso, né? Quer dizer, a futura ecovila, né? E na conversa com ele, a gente começou a falar, bem, mas essa ecovila já podia ser um pouquinho diferente dessas ecovilas convencionais, que são fechadas, né? Tem toda uma política de você poder estar lá, você tem que ser convidado por alguém, ela já podia ser aberta, já podia ser uma organização em rede, né? Como uma organização próspera, como, por exemplo, o BlockPub, né? De publicações da Prospera, por exemplo. Né? Então, assim, pô, isso é interessante, vamos conversar. E o Severino já começou a fazer conversas lá nesse sentido. Presenciais, tá, galera? Conversas presenciais. Ainda não fez uma virtual, mas em breve vai fazer, porque, como eu te falei, ele está colocando a mão na massa da primeira casa dessa ecovila e já vem conversando lá com vizinhos e moradores sobre a solução de baixar, né, uma wallet, né, uma carteira digital para poder transacionar criptomoedas. Né? Então, quer dizer, isso já está acontecendo. Quer dizer, vocês podem, não só podem, como devem, de repente, no sentido da investigação, exploração, chegar junto, né, para ver no que vocês podem aprender, no que vocês podem trocar de experiência, correto? Para fazer parte daquela realidade. Sabe, Fabrício, Isabela e Emerson, uma das grandes questões, né, que a gente conversa na animação da estação experimental da E2 né, que é justamente a gente lida com o paradigma da localidade, que é nem local nem global. A gente está falando de alguma coisa cuja visão de campo, a localidade, a realidade da localidade são os fluxos interativos locais, globais, locais, quer dizer, que já fazem parte da nossa realidade. Né? Então, vocês mergulhando nessa criptotrilha, por exemplo, do Severino Lucena, lá de Alto Paraíso, vocês vão estar tendo a oportunidade de estar linkados com uma realidade local, mas com uma dinâmica de interação e troca e de livre aprendizagem local. Né? Então, eu acho que isso é muito rico, sobre vários aspectos, né? E tem muito aprendizado aí. Né? Bem, então essa é a primeira, né? A primeira que surgiu foi essa e já está rolando. As conversas já estão rolando, correto? A segunda que está surgindo é ligado à produção audiovisual, né? E surgiu no último encontro presencial, Fabrício e Emerson, vocês obviamente não estiveram presentes, mas a Isabela teve, que se deu no Templo Coworking em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi no sábado passado. Uma das pessoas que esteve lá com a gente chama-se Marquinhos Amendoeira, eu adoro esse sobrenome dele, Amendoeira, né?
Até porque é uma árvore, né? Uma planta, é uma árvore bonita. Né? Isso. E ele é muito ligado, ele é ligado a todo o devir dele é ligado à produção audiovisual. E eu falei, cara, por que nós não começamos a pensar de que forma a gente pode usar o blockchain tanto para fazer produção usando o blockchain, produção de audiovisual, como também gerar um circuito de exibição, né, e de remixagem desse audiovisual usando o blockchain. E quem sabe até emitindo uma moeda, uma criptomoeda para isso. E, pô, bicho, seria sensacional, papá. E para quem não sabe, eu venho já conversando com o Marquinhos e daqui a pouco ele vai colocar no ar o Pirate Pad dele, né? Já com todo esse contexto de conversas acontecendo, para quem queira explorar também isso na produção audiovisual. Mais uma criptotrilha. Também surgiu uma outra que é ligado a co-housing, co-living, casas colaborativas, né? Através do Fábio Martinazzo. O Fábio está abrindo uma dinâmica, uma proposta, junto com outros amigos aqui no Rio de Janeiro, uma proposta de co-housing que vai ter a ver com tem um quê de casa colaborativa e tem um quê de convivialista, né, de co-living, e ele achou que seria legal já startar desde o início com essa proposta de uma casa convivialista colaborativa, um co-housing distribuído, né? Já usando o blockchain para isso. De repente, quem sabe, até tendo uma criptomoeda também. Então, ele também vem sendo feito conversas para a gente colocar esse Pirate Pad no ar. Então, como vocês podem ver, meus queridos, pode até não parecer, mas tem muita coisa acontecendo, né? E muita coisa bacana, né? E o grande barato dessa proposta Cripto Jornada é que ela está sempre começando, certo? Ela está sempre começando, quer dizer, o Fabrício chegou agora e está começando com o Fabrício, correto? O Emerson já está aí, mas o Emerson pode começar de novo de outra forma, quer dizer, ele já vai colocar uma criptotrilha, deixa de ser um novo começo, uma nova exploração, né? Então, Eu estou chegando agora também. Então está sempre começando. Então vai começar com você de novo agora, entendeu? Então, fala, meu barbudo! Então, eu não posso ir literalmente para o Big Brother, porque eu esqueço que as câmeras existem, que isso tudo vai para o YouTube. Não tem jeito. Tá? Então, ó, vamos... eu só queria falar bem rapidinho, até porque eu não vou me demorar muito. Fica à vontade. Primeiro, eu estou super feliz, Vinícius, que eu estou assim, olha, começando a entender os criptos todos. Graças a Deus. Mas a semana que vem eu vou ter um tempo mais para minhas leituras, mas já estou começando a sintonizar. Eu queria que tu primeiro, quantas coisas que aconteceram, né? Estou acompanhando. Falei, gente, full time, assim, dobrado, né? Estou super feliz porque estou vendo que as coisas estão acontecendo num tempo muito, muito rápido. Queria que tu me passasse, se for possível, depois o link do Fábio Martinazzo, que eu vou fazer a ponte dele com a Renata Lara, da Casa Nietzsche aqui do Grajaú, porque eu acho que é muito bacana eles estarem, e se puder fazer dele com... Claro, talvez até ele já conheça, já sei, né? Mas assim, não sei se a Renata Lara está sabendo que isso está acontecendo. Então, e tem das outras, a Melissa Bivari, outros de outras casas também, no que eu puder fazer a ponte disso, esse contato com as casas colaborativas e ajudar ele, não sei, troca. Sei que ele está montando o espaço dele, eu entendi. Eu logo no início da criptojornada, Isabela, eu encontrei com a Renata Lara lá numa praça aqui no Rio de Janeiro, no Grajaú, chamada Edmundo Rego. Sim. No dia, inclusive, da feira que a Nietzsche faz mensalmente lá. Eu falei para ela que a gente ia... Desapega, feira do Desapega. Exatamente, Desapega. Eu falei para ela que ia ter, né, que já estava começando, né, os encontros virtuais semanais e que iria acontecer encontros presenciais quinzenais, né? Ela falou, pô, então vamos marcar isso na Casa Nietzsche, mas ficou só nisso no ar, entendeu? Tá. Depois eu acho que ela se envolveu com a história de eleição lá é porque eles estão num processo na Casa Nietzsche. Ela foi morar na Nietzsche agora, então, né, até a casa, o culto todo funcionado um pouco mais organizadamente, no sentido de que flua assim muito tranquilo. Acho que eles estão meio que num momento de organização também, muitas coisas acontecendo para eles, mas eu vou estar lembrando ela e vou estar fazendo essa chamada, viu, que eu acho bem bacana e bem importante, assim, ela é bem amigona, a Renata
parceirona ímpar, assim, de várias conversas e aprendizados. Então, eu acredito que isso interesse muito, muito a elas, a ela, ao pessoal todo que está na casa ali junto com ela, pela proposta, né, que a casa tem. Não, com certeza, absoluta. Tem tudo a ver mesmo. Tudo a ver. Uhum. Vários sentidos, né? Não, É, e no sentido mesmo, já que o Fábio está com toda essa proposta, e deles poderem trocar ideias entre si, eu acho que para eles é muito válido, né, e pertinente, assim, para o momento e para as casas todas mesmo, eu acho que seria bem agregador a eles. com certeza absoluta, né? Muito por aí mesmo. Mas eu acho que é o seguinte, é interessante, né? Eu agora conversando com vocês aqui, me ocorreu aqui um insight, né? Eu não sei até que ponto o Emerson e o Fabrício, ou até mesmo vocês, Isabela, estavam, acho que talvez você, mas estavam ligados, né? No momento quando começou a se falar nos principais centros urbanos aqui do Brasil, né? Ali as grandes capitais, né? Começou a se falar de economia colaborativa, começou a se falar de... Aliás, antes de economia colaborativa, começou a se falar de espaços de coworking, né? Começou a se falar... por que eu estou puxando esse assunto? Né? É porque isso se deu mais ou menos em 2010, 2011, 2010, 2012, foi a época que ninguém começou a falar sobre isso, né? Sobre essa cultura do coworking, né? Essa cultura do tipo de trabalho, né? Fala, Maia, linda. Então, essa cultura de um tipo de trabalho, né? Que não remete ao trabalho convencional, né? Que nós estamos acostumados a entender. O trabalho convencional, leia-se barra emprego, né? Então, assim, eu achei interessante, porque estava todo mundo achando, nessa época aqui no Brasil, que isso seria uma coisa colateral, correto? Seria um movimento colateralizado, digamos assim, né? Marginal ao mainstream, as coisas que estão acontecendo. Mas, para quem busca se manter conectado com tudo que está de transformação que está acontecendo em termos de paradigmas, né? As transformações paradigmáticas, você já sabia que toda essa cultura do coworking já tinha nascido na esteira da wikinomia, né? Da primeira década desse século, né? Nos primeiros 10 anos dos anos 2000. E o que é a wikinomia? Justamente essa coisa do muitos para muitos, né? Essa coisa de todo mundo colaborar com todo mundo na base do peer-to-peer, né? Entre para com pessoas, todo mundo começar a ter essa cultura de colaboração. Antes disso, vocês devem estar se lembrando, havia a cultura de transação, certo? De transacionar arquivos, né? De transacionar arquivos de música, né? Arquivos de foto, de muitos tipos de transações. Aí, Setulhão, beleza? Estamos vendo você, que maravilha. Oi, tive problemas técnicos, precisei trocar de máquina. Ei, garoto, pô, bem-vindo aí. E depois, deixa eu só terminar o meu raciocínio, que eu acho que tem, por favor, fale um pouquinho de você, daqui a pouco a Maia também vai falar um pouquinho com a gente, a galera. E aí é o seguinte, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tudo começa com essa coisa de transação entre máquinas, né, entre hardware, de arquivos, seja que arquivos for, e depois há uma apropriação social e começa a haver uma transação entre pessoas, né? Entre pessoas no sentido assim, elas começaram a mandar coisas entre elas, ou remixando aquele conteúdo, né? Ou fazendo mashup daquele conteúdo, mas gerando transação entre essas pessoas, né? Então, isso e o simples fato de já gerar esse tipo de transação começou a gerar uma cultura de trabalho, né? Uma cultura de trabalho que, ao longo, que aí sim o Dan Tapscott chamou essa cultura de trabalho de wikinomia, né? De uma economia de wikis, né? De produção de muitos para muitos, na primeira década desse século, né? E foi essa wikinomia de transação de muita coisa entre todo mundo, gerando todo tipo de crowd que vocês possam imaginar, né? Ou seja,
de clusters, de coletivos, de organismos que vocês possam imaginar, que começou a ter, digamos, nascer modos de produção para geração de riquezas para com pessoas, peer-to-peer, né? Entre pares, correto? Começou a ter modos de geração de conhecimento entre pessoas. E isso foi uma velocidade exponencial durante a primeira década, né? E quando começou a inaugurar a segunda década, as pessoas já estavam querendo transportar essa virtualidade para o presencial, quer dizer, e como é que a gente transporta essa virtualidade presencial? Pô, eu quero trabalhar com alguém, esse alguém pode trabalhar comigo, né? Eu quero desenvolver riqueza com alguém, né? E os coworkings, eles vieram nessa esteira, digamos assim, que não eram espaços, como pode ficar aparecendo aqui, né? Não eram espaços, não eram espaços, como é que eu vou explicar para vocês? Não eram espaços que você tinha que necessariamente pagar para estar lá, correto? Como é aqui no Brasil, basicamente. Eram espaços públicos, ou bibliotecas, ou coisas do gênero, entendeu? Então, só te interrompendo, se tu precisar de umas palavras pitorescas, pode deixar que eu acrescento. Fica à vontade. Então, o que acontece foi isso, quer dizer, então a gente começa a ter essa cultura de coworking chegando aqui, né, com outro entendimento que seja trabalho, né, com uma outra forma de produção que não é industrial, né, que é exponencial, mas não é industrial, mas é exponencial, e isso é recebido aqui de forma, olha que interessante, de forma mais conservadora. Começam a fazer coworkings aqui no Brasil de luxo, né? Ou seja, então para você acessar um coworking, diferentemente como você tinha na Europa, nos Estados Unidos, você tinha que pagar uma fortuna para isso, né? E que acontece é o seguinte, né? É muito louco. Isso é muito louco porque, assim, isso é muito louco, isso conversa, sabe com o que, gente? Conversa com a inclusão, digamos assim, da cultura brasileira, né? Todas essas transformações paradigmáticas que a gente está sofrendo em nível planetário, correto? Assim, quando ele começa a montar coworkings descoladinhos e muito caros para acessar, estava conversando com um tipo de coworking que era um resultado da wikinomia da primeira década que tinha na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares. Estava conversando com aquela coisa de reserva de mercado ainda, né? A ideia da partilha de conhecimento acabou voltada para quanto você paga para estar no meu espaço, porque é o melhor espaço, né? Exatamente. Pegaram isso como novidade, fizeram uma vitrine e venderam como economia criativa, certo? E a economia criativa é uma coisa que está ligada à política industrial. Olha só que loucura, né? Então, eu só estou fazendo esse recorte com vocês porque hoje, como vocês sabem, né, teve toda essa história da greve acontecendo, e eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, senão a gente vai passar o resto do encontro hoje falando sobre isso. Essa que não é a ideia. Apenas para dizer que muito do que está acontecendo hoje em termos de transformação também está dizendo, está ligado e está conversando, né, com essas profundas mudanças de paradigmas que estão acontecendo, né, que estão lidando no presente com esses futuros futuríveis, com esses outros futuros que estão nascendo, correto? E esse tipo de choque e de polarizações que estão acontecendo é típico de sistemas que querem se conservar, né? Da conservação do que não quer mudar, correto? E é legal que o que nós estamos conversando aqui é de tudo que quer mudar, né? Nós todos aqui estamos buscando surfar aquilo tudo que se busca mudar, né? Isso é muito legal mesmo. É isso, eu só queria fazer esse corte para ver se suscitava aí, por parte de vocês, alguma... Eu adoro as tuas palavras chiques. Nossa, eu vou chegar um dia... Daqui uns 30 anos eu chego nesse estágio. Vamos lá, deixa eu soltar um pouco a língua, né? Vamos lá. Vamos quebrar esse status quo tão bonito, né? Que eu já falei da outra vez. Mas o que eu entendo assim, ó, eu vou te falar outras coisas que me vieram à cabeça, né? Primeiro, eu não estou muito preocupada com os coworkings, porque, sinceramente, os nomes todos que eu já sei, que vocês também já sabem, voltam à minha cabeça. Então, para mim, algumas pessoas de coworkings e de outras instituições, eu acho que a gente precisa repensar. Na verdade, eu saí daquele encontro 2 semanas
quando me foi me dito, pense nas pessoas e não nas instituições, né? Mas eu sempre gostei das coisas muito simples. E para mim as pessoas, elas fazem as instituições, né? Então, para mim, quando eu penso nas instituições, eu consequentemente penso quem é que são as pessoas que estão lá dentro, o que elas estão fazendo lá dentro e como elas estão fazendo lá dentro. E eu vejo que muitos coworkings que eu tenho visto, eu gostaria de ter na minha conta metade que alguns têm, para poder ajudar nos projetos que eu acredito, né? Mas eu vou te falar uma coisa pertinente para vocês todos das casas colaborativas, que é uma questão que eu tenho visto, assim. Eu cheguei no Rio só há 10 anos atrás, né? Eu acho que eu peguei muito, não tenho certeza, que peguei muito esse boom todo, né? Da economia colaborativa, da economia criativa, das casas colaborativas. Eu lembro até de uma conversa que tive com o Felipe Salazar, o Filipinho, do A trama. Trama. Isso fazem uns 2 anos e meio ou mais, né? Ele que me lembre aí pela memória, mas talvez até fazem uns 3 anos e pouco. Isabela, Oi. eu acabei de receber uma notícia aqui da plataforma do Zoom, que essa plataforma, gente, ela pertence ao pessoal da CryptoTransfer, né? E aqui está me dizendo que se eu não fizer um upgrade em 5 minutos, a ligação nossa vai cair, entendeu? 4 minutos e 15 segundos, 13. Então, o que acontece é o seguinte... Então faça o upgrade aí já. Não, mas é que tá. Se eu fizer agora, ele deve cessar o nosso papo aqui, correto? Começar para continuar. Se eu clicar o upgrade, go to upgrade aqui, eu devo cessar o nosso papo. Vamos ver. Se cessar o nosso papo, fiquem ligados que ali pelo Facebook eu mando um novo link, tá bom? Para a gente continuar. Tá. Então, eu vou fazer aqui... Continua, Isabela. Eu vou fazer o upgrade. Se cair a parada toda, vocês me falam, tá? Beleza. Vai. Manda ver. Bom, vamos ser rápidos, então. Vamos ver se eu falo uns 2 minutos que me restam. Então, eu lembro que a gente sentou ali na Adela em Botafogo e eu falei para ele das casas colaborativas todas que tínhamos, né? No Grajaú, na Tijuca, todas as casas colaborativas que estavam por aí, que eu entendia que era bacana que a Trama fizesse agregasse junto com as outras casas para que o trabalho fluísse mais rápido e mais efetivamente. Contanto que agora eu sei que eles estão com um trabalho com as casas colaborativas e eu disse, bacana, né? Que bom, vira a ideia lá atrás, agora aqui na frente está surgindo. E o que eu percebo muito, não só das casas colaborativas, mas, e talvez eu esteja equivocada, por isso que eu estou colocando a questão, e de outros processos que estão acontecendo, quando se fala em colaboração consciente, né? A colaboração consciente, infelizmente, não tem mantido uma série de eventos e de intenções que às vezes as pessoas têm, no sentido de que não sejam tão caros e mais acessíveis, né? E eu não sei se, mas eu vejo que talvez o blockchain também colabore e ajude nesse sentido. Eu não sei se, tá? Eu já estou aqui viajando. Mas isso tem sido uma grande dificuldade para as casas colaborativas se manterem com giro, né, com fluxo de dinheiro mínimo, mas que promova a sustentabilidade da casa, em função de que a colaboração consciente ela é relativa, né? A minha colaboração consciente, eu não estou nem falando daquela que eu posso hoje, é daquela consciente que eu digo, olha, eu posso 100, mas de repente eu não vou dar nada, eu vou dar só 5, né? Então, o que é esse consciente literalmente? E talvez o blockchain nesse sentido possa ser pensado, até por isso que eu pensei do Fábio, não sei, né? Como eles estão tentando entender qual é a melhor forma, como fazer, né? Mas entendo também que a consciência ela é muito individual e é muito complicado quando tu acredita que essa colaboração vai ser consciente, que as pessoas vão chegar lá e vão atingir um estágio de, olha, realmente eu posso e eu vou dar o que eu posso, né? E eu já conversei algumas coisas isso com a Renata, disse, mas nós vamos chegar lá na frente. O problema é que, às vezes, o espaço não tem lá na frente, né?
Eu não vivo no futurismo, eu vivo muito no aqui e agora, o que está acontecendo e como é que a gente vai manter o que está acontecendo de bacana, né? E que muitas vezes agrega muitas pessoas, as trocas são excepcionais, então talvez eu vejo que as casas colaborativas, para mim, ainda não precisam muito do blockchain. Eu acho que as pessoas precisam mais nas suas cabeças acreditando no blockchain porque acreditam em outras verdades. Isso sim, né? Mas para as casas colaborativas, eu vejo que talvez seja bastante agregador trabalhar dentro desse sistema. Não sei se eu estou viajando, assim, falando muito dentro do pouco que eu conheço, mas estou indo por essa linha, né, de pensamento. Eu acho